Graça e paz, queridos, amém? Vamos abrir a palavra no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir para a casa onde há luto do que ir para a casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege, como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém? Queridos, aqui, essa palavra tem como título sabedoria para não vivermos uma vida vazia. Precisamos de sabedoria para não vivermos uma vida vazia. Eu peço que você, que fique com a palavra aberta, ou aí no seu celular, ou a sua Bíblia mesmo. Nós vamos estar falando agora um pouco desses versículos. Salomão, ele faz aqui, neste capítulo, que, vamos dizer assim, está começando a segunda parte do livro, 12 capítulos do livro de Eclesiastes. Então começa aqui a segunda parte deste livro. E a palavra-chave para entendermos isto, queridos, é que Salomão está dizendo que é melhor a sabedoria. Em relação a várias coisas, ter sabedoria é melhor. É algo excelente quando nós andamos com sabedoria. Aqui, Salomão ele está talvez apresentando algumas coisas que são difíceis para a vida, mas ele diz, talvez como os antigos diziam, que o remédio amargo é o que cura. E muitas vezes nós precisamos de um remédio um pouco mais amargo para que nós possamos entender que nós precisamos da sabedoria de Deus para viver. Nesse texto nós somos desafiados, queridos, a refletir sobre a vida e sobre o viver. Ou seja, como nós estamos vivendo a nossa vida. E aqui Salomão reconhece que viver uma vida sem Deus neste mundo provoca um vazio. Ou seja, a pessoa pode tentar se encher de tantas coisas, mas nada disso vai preencher o grande vazio que estará no coração daquele que não segue a Deus. Este talvez seja o primeiro problema. O primeiro problema é quando nós deixamos o Senhor. O grande problema é quando o mundo deixa o Senhor. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é quando o mundo tenta encher realmente o seu coração de qualquer coisa. Já em 1957, Paul Goodman, um autor, um sociólogo, dizia que o grande problema do ser humano é que ele estava se enchendo de muitas coisas, menos de Deus. Ou seja, havia muita depravação, mas não se enchia de Deus.
Isso já o profeta dizia, queridos, que 2 males havia cometido o povo. Primeiro, deixar o Senhor. Segundo, cavar cisternas rotas que não retêm a água. Alguns buscam filosofias, alguns buscam tentar explicar o que é inexplicável, mas tem coisas que somente podem ser entendidas a partir do momento que nós andamos com Deus. Deus nos revela, Deus nos mostra. Outros, muitas vezes se entregam de uma maneira ávida para o trabalho, não pode parar, ou não quer parar, ou não consegue parar. Muitos têm aquela ideia, né? Não, tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo, senão estou perdendo dinheiro. Mas a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Existem aqueles que buscam satisfação, tentando agradar a sua própria natureza carnal, tentam se divertir, fazer todas as coisas, mas não conseguem preencher o vazio. É isso que Salomão está colocando, queridos. Salomão, ele diz que tudo o que fizermos não preencherá o vazio que somente Deus poderá preencher. Ele traz para nós verdades, não apenas para que nós nos tornemos mais sábios, como ele foi um homem sábio, mas para que nós possamos pôr em prática a sabedoria que Deus nos dá. E assim nós vamos ter um coração segundo o coração de Deus. E aí então nós vamos conseguir olhar para Deus, viver para Deus. E sabe, Salomão, ele diz isso tudo de experiência própria. Porque se você observar, quando nós vemos algum filme, alguma coisa que fala de Salomão, geralmente se fala das riquezas de Salomão, as minas do rei Salomão. Muitas vezes, talvez, chegam até a falar um pouco da sabedoria de Salomão. Mas, queridos, muitas vezes nós não ouvimos falar de Salomão estar servindo a Deus. Ou seja, chegou um momento que Salomão deixa de servir ao Senhor. Por mais que ele tivesse sabedoria, mas ele buscou uma inteligência fora da sabedoria de Deus. E ele teve crescimento, ele enriqueceu, ele teve muitas coisas, mas ele perdeu o que é essencial. Por isso, ele fala assim, tudo é vaidade. Por quê? Porque ele experimentou todas as coisas, mas ele deixou de experimentar a essência que era Deus. E muitas vezes na nossa vida é assim. Por isso nós precisamos de sabedoria para não enchermos a nossa vida de coisas vazias e termos um vazio dentro de nós. Alguém já escreveu que lata vazia faz mais barulho. E hoje o mundo está muito barulhento, porque está vazio. Não tem Deus no seu coração. E Salomão começa então dizendo que é melhor ser respeitado. Isso vale muito mais do que os mais caros perfumes. E ele então faz aqui traz uma ideia, por isso que eu falo que parece um remédio amargo, quando ele diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E sabe, queridos, se nós pensássemos realmente sobre isso, a nossa vida iria ser muito mais pensada, refletida, e nós não iríamos perder tanto tempo. Thoreau, um filósofo, dizia que quando nós cometemos suicídio, porque nós matamos o tempo. Ficamos jogando conversa fora. Nós perdemos a preciosidade da vida com banalidades. E ele diz que a reputação aqui dura muito mais do que uma vida de luxo, do que riqueza. Porque tudo isso acaba com a morte. Tudo isso, a morte vai por um fim. Por mais que tenhamos recursos, por mais que busquemos as coisas, tudo aqui nesta vida um dia deixará de existir. E nós iremos estar com o Senhor. Por isso Salomão fala que o funeral, aquele momento do funeral é o momento em que nós paramos e percebemos que nós somos seres finitos. Somos seres limitados. Assim como aquela pessoa que está ali naquele caixão e ela morreu, todos nós um dia também nós morreremos. Mas a palavra diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Um funeral, queridos, revela como a pessoa viveu. Então, muitas vezes a vida, ali da pessoa é revelado naquilo que ela viveu.
Embora muitas vezes, num velório, as pessoas tentem encobrir algumas coisas com palavras bonitas, mas não adianta, aquilo que a pessoa viveu, pode ter as palavras mais bonitas naquele funeral, não vai encobrir o que realmente a pessoa foi. Até uma história de uma senhora que o seu marido havia falecido, e ela chegou para o pastor e falou: pastor, não queira colocar o John no céu. Não queira colocá-lo. Todo mundo nessa cidade sabe como ele viveu. Todo mundo nessa cidade sabe como ele estava distante de Deus. Então, pastor, não tente colocá-lo, o John, no céu. Porque a palavra é bem clara, queridos. Quem crê em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Mas quem não crê, ele já trouxe para si a condenação. E sabe, queridos, aquele pastor na dificuldade ali para fazer o funeral e trazer uma palavra, ele então começa dizendo assim: bem, John, você está no inferno. E houve um grande amém naquela congregação. Porque as pessoas sabiam como John tinha andado. Sabia que ele tinha se distanciado realmente dos caminhos do Senhor. Sabe, amados, muitas vezes nós precisamos refletir, nós somos seres finitos, nossa vida tem uma curta duração. Pode ser 60, 70, 80, 90 ou 100 anos, não importa. Um dia nós iremos deixar este mundo, pois é dado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. No versículo 2 ele diz que é melhor ir a uma casa onde tem luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos os vivos e devemos levar isto a sério. Sabe, muitas vezes as pessoas buscam somente satisfação, prazeres, e esquecem que muitas vezes nós precisamos ser solidários com as pessoas. Nós precisamos muitas vezes entender a dor do outro. Por isso Salomão fala assim, que quando você vai no velório, você percebe que este mundo é um mundo onde existem muitas dores, existem muitas frustrações, existem muitas coisas que precisam realmente de uma palavra de consolo. Quando nós vamos nesses lugares, nós compreendemos que precisamos da graça de Deus para sermos um ombro amigo para essas pessoas. E quando nós vamos em festa, cada um busca a sua própria satisfação, busca o seu próprio prazer, e muitas vezes não se preocupa com o outro. Salomão diz que quando vamos a um funeral, nós precisamos fazer um balanço das nossas prioridades. Qual é a prioridade para a sua vida? Qual é a prioridade? Nós precisamos então de sabedoria para vivermos esta vida. E sem a sabedoria de Deus, nós vamos nos encher de coisas vazias. Pascal, um filósofo cristão, ou um cristão que era filósofo, ele dizia que o ser humano tem um vazio muito grande que só Deus pode preencher. No versículos 3 a 4 aqui, Salomão fala que a tristeza é melhor do que a alegria, porque ela nos purifica. E realmente, queridos, quando nós estamos num momento de tristeza, nós paramos para refletir como está a nossa vida, como está o nosso viver. Muitas vezes nós nos enchemos de alegrias fúteis, alegrias passageiras, para não pararmos e pensarmos e refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso viver. Também ele diz aqui que o homem sábio, ele pensa bastante na morte, ou sobre a morte, mas o tolo só quer saber de se divertir. Por que ele fala que o choro é melhor? Porque, amados, muitas vezes nós temos risos vazios. E quando nós choramos, realmente nós estamos abrindo a nossa alma. Nós estamos abrindo o nosso coração. E nós então estamos apresentando para Deus: Senhor, precisamos do Senhor. Eu preciso de Ti, ó Deus. Porque sem a Tua presença, as demais coisas serão loucuras. E por mais que eu tente preencher, sempre haverá um vazio que só o Senhor pode. Nós temos, como diz um autor, queridos, aprender a lidar com a morte em toda a sua tristeza. Isso nos torna pessoas melhores. E isso, queridos, não é... se você pegar alguns textos da psicologia moderna, eles vão falar isso. Que se você aprender a lidar e enfrentar a questão da morte e do morrer, você aprende a viver.
Esse é o paradoxo da vida, queridos. Nós precisamos então da sabedoria de Deus para aprendermos a viver. Paulo, quando ele teve essa sabedoria de Deus, ele disse assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sabe, queridos, não é aquela música popular, mas é preciso saber viver. É preciso aprender a viver no molde do Senhor. E Paulo diz: contente em toda e qualquer circunstância. Não em algumas circunstâncias, nem em alguns momentos. Não que Paulo não tivesse situações difíceis na vida dele, ele tinha. Paulo chega a um ponto, queridos, que ele chega a ficar desesperado e deseja até, pensando que vai morrer, diante de tantas amarguras que ele passa, de tantas pedradas que ele levou. Mas este homem buscou sabedoria, então ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Nos versículos 5 e 6, ele diz assim: é melhor ouvir a repreensão de uma pessoa sábia do que ouvir o canto dos tolos. Como o crepitar dos espinhos em chamas na panela, o mesmo acontece com o riso do tolo. Isso também é inútil. Ou seja, queridos, ele está dizendo que é preferível nós sermos repreendidos, mas essa repreensão nos levar ao arrependimento, e esse arrependimento nos levar para mais perto de Deus, do que realmente nós recebermos elogios vazios, palavras que não levam a nada, elogios passageiros, risos tolos. E sabe, isso só faz inchar a nossa vida, mas não preenche o vazio do nosso coração. A repreensão do sábio, queridos, ele tem uma duração muito maior do que o riso dos tolos. É isso que Salomão está nos dizendo. Muitas vezes o louvor ou o elogio deixa-nos saber algo que nós fazemos bem, mas a correção nos ajuda a fazer algo de uma maneira muito melhor. Muitas vezes as pessoas nos elogiam, e então você fica assim: puxa, então eu fiz algo bom. Mas a repreensão diz: olha, eu posso fazer melhor do que eu estou fazendo agora. Por isso, Salomão fala assim: olha, é melhor uma repreensão do sábio do que o elogio do tolo. Quando nós não paramos, amados, para refletir sobre o problema da vida, da morte e do morrer, quando nós preferimos o vazio do que uma tristeza reflexiva, isso revela que nós estamos agindo sem sabedoria. Quando nós não conseguimos parar e ficar em silêncio, escutar as nossas próprias vozes. Havia uma senhora que sempre eu conversava com ela, e muitas vezes eu parava e falava assim: irmã, você está se ouvindo? Você ouviu o que você acabou de dizer? Sabe, amados, aí então ela levava um susto, porque muitas vezes ela ia lançando palavras, e não parava para refletir sobre aquelas suas palavras. Existe um ditado em inglês que diz que nossas palavras são como flechas. Depois que você lança, dificilmente você vai conseguir recuperar. Não existe, amados, um viver real e significativo à parte de Deus. A vida real e significativa, a vida abundante, é só na presença de Deus. Dos versículos 7 a 10 aqui, queridos, Salomão vai dizer: certamente a prática da extorsão transforma uma pessoa sábia em idiota, e um suborno destrói a mente. O fim de uma questão é melhor que o começo. Um espírito paciente é melhor que um espírito orgulhoso. Não deixe seu espírito se apressar para ficar com raiva, pois a raiva permanece no coração dos tolos. Não diga que os dias anteriores foram melhores do que estes, pois uma pessoa sábia nunca chegaria a tal conclusão. Essa versão é da Bíblia Viva. A Bíblia Viva traz essa clareza para nós sobre esses versículos de 7 a 10. As várias provações da vida, queridos,
em um mundo caído como nós vivemos, revelam ou a sabedoria ou a loucura do nosso coração. As provações, queridos, vêm não para que nós conheçamos melhor a Deus, porque Deus se revela. E por mais que eu tente conhecer Deus, nunca eu chegarei realmente a entender toda a complexidade de Deus. Mas a provação vem para que eu possa entender como está o meu coração. Se o meu coração anda ou não anda na sabedoria. Aqui Salomão nos apresenta, queridos, 4 coisas que podem nos impedir de sermos realmente pacientes e esperarmos inteiramente em Deus. Coisas que muitas vezes reacendem o nosso orgulho, a nossa arrogância. Nesse texto de 7 a 10 aqui, Salomão fala da impaciência. Que muitas vezes o nosso orgulho, ele cria esta impaciência. Porque o nosso orgulho quer as coisas de imediato. Não espera pacientemente no Senhor. Muitas vezes o nosso orgulho quer resolver as coisas rapidamente, sem reflexão, sem pensar. Os antigos já diziam, depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Eu sempre brincava com alguns colegas do trabalho na universidade. Eu falei, não chuta o balde, porque você vai ter 2 problemas. Primeiro, você pode machucar o pé. Depois, você vai ter que pegar toda a água que estava no balde. Ou seja, o problema pode ampliar. Quando nós chutamos o balde, ou quando nós não paramos para refletir. Ficamos impacientes, amados, quando nós não somos atendidos rapidamente. E isso muitas vezes tem que ser transportado para a nossa vida espiritual. Deus tem o tempo dele, Deus tem a hora dele, Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Quem é servo somos nós. E se Deus não fizer, amém. Porque, queridos, Deus já fez muita coisa por nós. Só o fato de nós termos a possibilidade da vida eterna, queridos, isso já seria o suficiente para nós sermos agradecidos a Deus em todos os momentos. Mas muitas vezes também a impaciência vai gerar uma indiferença, uma irritabilidade. E isso, amados, quando adentra o nosso coração a indiferença, a irritabilidade, isso nos faz perder a capacidade de discernirmos, de vermos as coisas com clareza. E aí, então, muitas vezes nós entramos no modo acelerado, porque nós não podemos parar. Porque se pararmos, nós temos que pensar. E muitas vezes nós não queremos pensar, nós não queremos refletir. Então surge a indiferença, a irritabilidade. No versículo 9, Salomão está dizendo, não deixe seu espírito se apressar para ficar com raiva. Ou seja, o ditado popular diz, conte até 10. Eu tenho que contar até 1000. Meu pavio é mais curto do que o seu. Então eu tenho que contar 1000. Alguns precisam contar 10.000. Mas não se apresse a ficar com raiva. E aí então, amados, aqui no versículo 10, Salomão fala uma coisa que muitas vezes nós ouvimos. Quando as pessoas dizem assim, um tempo antigo era melhor. Não era, amados, cada tempo tem as suas dificuldades, teve as suas dificuldades. Os dias anteriores foram melhores, não foram. Vai perguntar, né, para os avós, bisavós, que pegava de sol a sol na enxada, que dia melhor é esse? Que não tinha saneamento básico, que tinha um banheirinho lá no meio do mato. Vai perguntar para ele se esses dias eram melhores. Onde ele tinha, né, que preservar, guardar coisas ali na banha, porque não tinha geladeira. Vai perguntar se era dias melhores. Não era. E é isso que Salomão está dizendo. Sabe por quê, amados? Salomão diz que quando nós fazemos isso, falta para nós sabedoria. Porque quando nós olhamos para o passado, é fácil nós darmos, realmente, termos certas ideias do passado. O passado é assim. Por quê? Porque já aconteceu. Mas Salomão fala, você precisa de sabedoria para viver o hoje, porque você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Você precisa de sabedoria porque você não sabe o que vai acontecer amanhã.
Então a nossa sabedoria, queridos, é para nós termos realmente a presença de Deus que vai nos ajudar no hoje e no amanhã. O passado já ficou para trás. Alguém escreveu o seguinte, sobre os bons e velhos tempos. Ele diz assim que quando alguém fala dos bons e velhos tempos, é a combinação de uma memória ruim com uma grande imaginação. É a combinação de uma memória ruim com uma grande imaginação. Cada dia teve as suas lutas. Cada momento teve suas dificuldades. E nós estamos enfrentando as nossas agora. Não sei o que vai vir mais para frente. Mas os bons e velhos tempos não são melhores do que hoje, queridos. Sabe por quê? Porque Deus está no presente, no passado, no futuro. Deus é de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus não era melhor no passado. E Deus não vai ser melhor no futuro. Deus é bom. E como diz, né, naquele filme, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. É por isso que eu preciso de sabedoria, queridos, para entender isto. Uma outra coisa que Salomão nos deixa aqui, queridos, para nós não sermos orgulhosos. O orgulho nos leva a estarmos insatisfeitos com o nosso presente, achando que o passado foi melhor do que o que está por vir. A paciência e a fé nos ajudará, queridos, a olharmos o presente e o futuro de uma forma positiva. Porque Deus se faz presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois estamos sempre, queridos, na presença de Deus. Quando estamos na presença de Deus, não existe melhor lugar. Há muito tempo, dentro da filosofia, dentro de várias ciências, ficaram perguntando o que é melhor, é ter ou ser? Ter ou ser? Essa discussão. E sabe, queridos, eu aprendi que nem ter nem ser é o mais importante na vida do cristão. Mas é o estar. Estar na presença do Senhor. Porque você pode ser uma pessoa importante como Salomão foi e ter uma dúvida quanto ao seu futuro espiritual. Você pode ter como Salomão teve, mas não estar na presença do Senhor. Nada disso vale se nós não andarmos com Deus. E eu sempre cito, queridos, que eu gosto desse texto, quando fala da vida de Enoque. Você não sabe nada da vida de Enoque, a não ser que ele estava na presença de Deus. Ele aprendeu a estar na presença de Deus, a andar com Deus, e isso fez toda a diferença. Dos versículos 11 e 12 aqui, queridos, fala assim, precisamos de sabedoria. A sabedoria é melhor do que a riqueza. A sabedoria, queridos, vai definir a pessoa, mais do que aquilo que ela acumula. E aí, amados, com a sabedoria, nós vamos começar a ver as coisas na perspectiva de Deus. As coisas melhores, queridos, sempre vêm das mãos de Deus. É isso que diz o versículo 13. Diz assim, atenta para as obras de Deus, pois quem pode endireitar o que ele torceu? Ou seja, considere, perceba, tenha esta visão. Deus fez todas as coisas. Foi lido hoje, né, pastor? Deus fez todas as coisas e Deus sustenta todas as coisas. Deus não fez as coisas e deixou. Ele continua sustentando. O Deus que fez todas as coisas. É o Deus que sustenta. E nós não podemos melhorar nada do que Deus já fez. Tem pessoas que querem melhorar a igreja, mas a igreja é de Jesus. Tem pessoas que querem melhorar isso ou melhorar aquilo. Amados, aquilo que Deus fez de uma maneira perfeita. Deus não faz nada imperfeito. E eu não posso organizar melhor do que Deus. Eu não posso fazer uma ordem melhor do que a ordem de Deus. Por isso, queridos, o próprio Senhor Jesus fala para nós andarmos com sabedoria e para nós ajuntarmos tesouros nos céus. O celestial, queridos, é sempre melhor e mais duradouro do que o que é terreno. O celestial é bem melhor e mais duradouro do que o que é terreno.
nesse versículo 13 aqui, queridos, na Bíblia de Estudo, Wesley, comentando esses versículos, ele diz assim: considere as obras de Deus. Considere as obras de Deus. E aí então Wesley diz, quando você considera a obra de Deus, este é o remédio, é o maior remédio contra a murmuração. Porque você vai ver que Deus fez bem feito, e Deus continua fazendo muito bem feito. Nós precisamos, queridos, de sabedoria para não vivermos uma vida vazia. Há a história de um missionário, queridos, Jim Elliot, que ele foi pregar para os índios, aqui na América Central ali, e ele acabou sendo morto pelos indígenas. Mas aí muitos daqueles indígenas se converteram, vieram para Jesus posteriormente, mas Jim Elliot tinha uma frase que estava escrita na sua Bíblia, e ele dizia assim, porque alguém falava assim, mas você é tolo, você é novo ainda, você vai lá pregar para os índios, você tem uma vida inteira pela frente. E na Bíblia dele estava escrito assim, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Ou seja, queridos, ele falou assim, eu vou ganhar a eternidade com Deus. E todas as coisas que eu ganhar nesta vida sem Deus, eu nunca poderei guardar e nunca poderei levar comigo. Mas aquilo que Deus me dá, isso vai ser para toda a eternidade. Por quê? Porque o celestial é muito melhor e muito mais duradouro do que o que é terreno. E aí então, queridos, nesse versículo 14 diz, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez, tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Novamente, queridos, quero citar aqui o comentário de John Wesley sobre este versículo. Ele diz assim, ninguém é capaz de antever ou de olhar para frente o que vai acontecer, o que está adiante. Portanto, cada um deve viver em constante dependência de Deus, sem se desesperar nas aflições e sem se tornar despreocupado e presunçoso na prosperidade. Isso é viver com sabedoria, queridos. No dia das angústias, não se desespere. No dia das aflições, não se desanime. Mas no dia da prosperidade também não fique despreocupado e presunçoso. Isso é viver com sabedoria. Eu não sei o que está à frente, mas se eu andar com Deus, o que estiver à frente, com Ele eu posso vencer. Com Ele eu sou já mais do que vencedor. Por quê? Porque o celestial é melhor e mais duradouro do que as coisas terrenas. Feche os teus olhos. Senhor, nesta noite, reconhecemos que precisamos de sabedoria. Ah, Senhor, quantas vezes nós nos enchemos de vazios. Pai, nós queremos ser preenchidos pela Tua graça. Pai, tira de nós toda a insatisfação. Pois, Senhor, a insatisfação, ela veio até ali no jardim do Éden. Quanto mais nesses dias. Adão e Eva, Senhor, ficaram insatisfeitos e por isso comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Senhor, muitas vezes por nós estarmos insatisfeitos e não entendermos o Teu projeto de vida, nós nos enchemos de várias coisas. Mas, Senhor, nós queremos, realmente como Marta e Maria, nós queremos ter o coração como de Maria e escolher a melhor parte, que é estar aos Teus pés. E não ficarmos ansiosos por coisa alguma, Senhor. Pai, nos ajuda a termos realmente o botão da fé, da graça, para desligarmos a nossa alma, para que ela não se perturbe dentro de nós. Pai, muito obrigado pela certeza de que o Senhor está falando ao coração da Tua igreja aqui, neste momento.
está falando com a tua igreja nas casas. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós podemos ter sabedoria para viver e gostar da vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pastor Eduardo.